Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do 33º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Se você não se inscreveu nesse canal, toque aí, se inscreva para receber notificações da publicação de novos vídeos com a liturgia. Os textos que nos são apresentados para reflexão, com leitura do livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 19 a 20. O salmo responsorial é o Salmo 97. Como segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 7 a 12. O Evangelho é o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículo de 5 a 19. O ano litúrgico é composto por 34 semanas comuns. E nós estamos refletindo no 33º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Portanto, no próximo final de semana, estaremos celebrando o 34º domingo e no último domingo comum do ano litúrgico, a Igreja celebra a festa de Cristo, Rei do Universo, encerrando assim o ano litúrgico. E depois, no primeiro domingo do Advento, iniciaremos um novo ano litúrgico, o ano A. E sempre nos finais de anos litúrgicos, a Igreja nos propõe para reflexão o tema da escatologia, o final dos tempos. A liturgia da palavra hoje nos direciona para esta reflexão. O livro do profeta Malaquias lembra o anúncio de muitos profetas de que o povo sairia do exílio, da escravidão e voltaria para a pátria. E de fato foi o que aconteceu. O povo não estava mais no exílio. E quando o profeta anunciava essa libertação, o povo sempre achou que ao voltarem para a pátria, tudo seria um mar de rosas. No entanto, de volta para a pátria, para Israel, eles perceberam que as dificuldades continuavam da mesma forma que eles tinham vivido antes de irem para o exílio. Os roubos, as brigas, falta de alimento, a incompreensão entre os irmãos, as dificuldades de se entenderem, e eles começam novamente a murmurar. E pior, o povo percebia que aqueles que eram mais rebeldes às leis de Deus, dava-se a impressão que eram o que mais prosperavam. E questionavam em relação a essa realidade, perguntando: o que adianta servir a Deus, já que as pessoas ímpias prosperam mais do que
aqueles que procuram viver a justiça. E é aí que entra o profeta Malaquias, que vai dizer: o Senhor virá como fogo terrível e devorará tudo aquilo que não está segundo o seu projeto de salvação. Quando o profeta diz que o Senhor virá e como fogo terrível devorará tudo aquilo que não está segundo o seu projeto de salvação, não é que Deus virá para destruir os homens, mas sim o mal que está no homem. Hoje, esta realidade se faz presente no nosso meio. Nos dá a impressão de que os ímpios prosperam e os justos são passados para trás. Na realidade, não é esta. Claro que compensa servir ao Senhor, mas quando a pessoa coloca a sua confiança neste mundo, na carne, vivendo a injustiça, mais cedo ou mais tarde, essa conta de impiedade chegará. E que essa conta não chegue depois que nós partirmos deste mundo, porque poderemos perder a salvação eterna. O alerta do fogo terrível é para que nós deixemos Deus queimar em nós tudo aquilo que não lhe pertence e trabalharmos com muito empenho na construção de uma vida nova, de um mundo novo e de o reino de Deus que nós somos chamados a construir no coração dos homens. Aquilo que São Paulo vai dizer na segunda leitura, na segunda carta aos Tessalonicenses. Muitos vivem vida ociosa, muito preocupados em não fazer nada, e quem não trabalha não deve também comer. Ou seja, se nós não trabalharmos na construção de uma vida nova, para que nessa vida nova possamos encontrar o caminho da eternidade, o caminho que nos leva a Deus, se não nos esforçarmos construindo um mundo novo, para que esse mundo que jaz no pecado, no mal, caia por terra e um mundo novo de cristãos floresça, nós jamais poderemos viver a esperança de um mundo restaurado e, consequentemente, depois a paz de Israel, a Israel celeste, onde nós caminhamos, como vai dizer um dos prefácios da missa, pressurosos para a vida eterna. Agora, as realidades de mundo que vivemos não nos ajudam a trilharmos este caminho. E exatamente é isto que Jesus quer nos ensinar no Evangelho de hoje. A primeira reflexão é quando os discípulos olham a beleza do templo, com belíssimas pedras dentro da sua arquitetura, as grandes ofertas feitas por aqueles que tinham condições. Jesus vai alertá-los: não ficará pedra sobre pedra. Mais do que nunca,
hoje nós vivemos esta realidade, porque nós nos encantamos com a beleza externa e pouco valor damos para a beleza interior. Como nós nos encantamos com a tecnologia de hoje, como nós nos encantamos pela beleza que se constrói hoje através de realidades que não demonstram o que é real. Um Photoshop, uma realidade de filmes que mostra ficção, uma beleza fictícia, e assim tantas realidades que nos encantam. As riquezas que o mundo apresenta hoje, Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra, mesmo porque quando nós partirmos deste mundo, nada disso se colocará na conta para nós entrarmos na vida eterna. E ainda nos encontramos com outro convite de Jesus para nós refletirmos, que é aquilo que as pessoas dizem. Não nos encantarmos com a beleza da palavra dita, mas olharmos se aquelas palavras ditas estão em consonância com aquele que as dizem. Os políticos, os líderes religiosos e tantos outros que falam tantas palavras, mas, no entanto, não vivem aquilo que dizem. Jesus nos alerta para tomarmos cuidado, para não nos deixarmos levarmos pelas belezas das palavras, porque muitos se perderão, porque em vez de olhar a vida daquele que diz, acabam apenas deixando-se convencer pelas belas palavras. A terceira realidade que Jesus nos alerta é sobre a realidade muito presente nos dias de hoje, que nos leva a refletir sobre o tempo escatológico. Haverá guerras, terremotos, brigas de países contra países, um se voltando contra o outro. Ele nos convida a ficarmos alertas. Estas realidades acontecendo nos traz e nos deve levar a uma profunda reflexão de que, de fato, Jesus está próximo de voltar na promessa da sua parousia, na sua segunda volta. Mesmo porque os homens hoje não buscam mais a Deus. E quando não se busca a Deus, a pessoa perde o limite, porque só Deus coloca limite no homem. E quando no coração do homem não existe mais Deus, ele deixa de viver a sua humanidade. E quando ele não se sente humano, ele se revolta contra os humanos e acabamos por nos depararmos com esta realidade que vemos hoje, o desprezo total
em relação à vida humana. E uma quarta reflexão que nós somos chamados a fazer no Evangelho de hoje é quando Jesus diz que se levantarão contra nós que somos cristãos e que nós não devemos preparar a nossa defesa por nós mesmos, porque Deus, pelo Espírito Santo, nos inspirará para falarmos palavras que desconcertarão qualquer inimigo. De fato, hoje somos perseguidos até por um sinal cristão que nós carregamos. Temos que tolerar leis que são contra a palavra de Deus, contra o direito divino. E muitas vezes queremos comprar esta luta com as nossas forças. Nós precisamos nos fortalecermos em Deus para que Ele nos ensine a agir de maneira correta, na hora correta, para que possamos derrotar todos os inimigos que se levantarão nesse tempo escatológico, para que nós possamos assim anunciarmos Jesus, que é tão perseguido, para que o mundo possa viver sem Deus. Mas no momento que os cristãos se levantam e testemunham Jesus, esses inimigos que querem calar o nome de Jesus não poderão. E a única vontade de Jesus nesse tempo escatológico é destruir o mal, para que todo ser humano encontre a salvação, porque o tempo está terminando. Jesus voltar e levar-nos para a eternidade com Ele. Se nós permanecermos fiéis até o fim, seremos salvos, não porque somos bons, mas pela misericórdia de Deus, que quer, ao chegar ao fim dos tempos, salvar toda a alma e conceder-lhes a vida eterna. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.